E será que o goleiro John vai deixar o Santos em 2023 para jogar no Internacional? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e quero muito a sua opinião aqui nos comentários. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, quero falar da OneFootball. Inclusive, quem tem o aplicativo da OneFootball baixado no celular já recebeu essa informação do John e outras notícias que saem diariamente sobre o Peixão. E é muito fácil. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado, você clica, baixa o aplicativo e aí vou dar dica, tá? Seleciona o Santos como seu time do coração. Se você também gosta de acompanhar algum outro clube da Europa ou até mesmo algum outro clube aqui do Brasil, você seleciona e pronto, a OneFootball sempre vai te notificar das novidades. O Campeonato Paulista vai começar e depois dos jogos você tem acesso aos gols e melhores momentos da partida. Espero que ótimos momentos do Santos em 2023, não é mesmo? Então corre para baixar o aplicativo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Bom, vamos então falar sobre essa questão do John. Informação em primeira mão de Bruno Gilfrida do Globoesporte.com, que diz o seguinte: o Santos está negociando o empréstimo do goleiro John com o Internacional. Sem espaço no Peixe, já que João Paulo é titular absoluto e capitão da equipe, John despertou o interesse do Colorado no fim do ano passado. As negociações avançaram nos últimos dias e estão próximas de um acordo entre os clubes. John é visto como um jogador importante no Santos, apesar da falta de espaço para jogar. Com 26 anos e 1,96 m, o goleiro tem contrato até o fim de 2024 e já despertou interesse de outras equipes do Brasil e da Europa. Do Brasil a gente sabe, né? São Paulo, que fez 2 propostas, o Santos acabou recusando, proposta para comprar o John, e o Botafogo também, que chegou a fazer uma sondagem pelo atleta, mas também não teve sucesso na negociação. Bom, a matéria do Globoesporte.com fala sobre empréstimo. E aí eu comecei a levantar algumas questões do Internacional. Estão sem goleiro? Porque estava, né, um boato, uma certa especulação de que o Kehler, que é titular do Internacional, poderia ir ao Vasco, mas não vai para o Vasco. Inclusive ele renovou o contrato com a equipe do Inter. O Kehler, que tem 26 anos, né, mesma idade do John. E o Daniel, que é reserva do Kehler, está de saída para os Estados Unidos. Então, será que o John ele chega com status de titular no Internacional, caso seja confirmada a negociação, ou para ser o substituto do Kehler, né? Para substituir o Daniel, que era reserva? Aí eu comecei a procurar nos sites gaúchos, inclusive na Gaúcha Zero Hora, que é o maior site que fala sobre o Internacional, e eles falam o seguinte, em um dos trechos da matéria. Em um primeiro momento, a direção colorada descartava a contratação de goleiros para a temporada. Contudo, após a venda de Daniel para os Estados Unidos, o técnico Mano Menezes considerou importante a busca por um atleta mais experiente para disputar posição com Kehler. Ou seja, disputar posição. Esse é o status que o John deve chegar caso seja contratado pelo Internacional. Assim, me causa um pouco de estranheza num primeiro momento, porque, por exemplo, quando ele estava negociando com o São Paulo, se ele fosse contratado, ele seria titular absoluto do time do São Paulo. Ponto. Agora, no Internacional, não tem essa segurança, né? Mas aí já é problema do Internacional e do John, caso isso se concretize. Só que aí, as perguntas que eu, como santista e jornalista, faço. Seguinte, Santos vai renovar o contrato com o John? Eu acho que seria importante, antes dele ir para o Internacional, renova por pelo menos mais um ano, até o final de 2025. Acho importante para o Santos ter ali uma certa segurança, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o John caso ele vá para o Internacional, se ele pode ser titular absoluto e jogar, né, pra caramba, ou ficar no Internacional e não conseguir jogar, não sabemos. Mas eu acho que seria importante o Santos renovar com o John antes dele ir para o Internacional ou para outra equipe por empréstimo. Outra questão, teremos um valor de compra fixado ou uma prioridade de compra do Internacional? Acho que seria interessante também, né? Isso é uma coisa que é muito comum quando você empresta algum jogador. O próprio Santos teve valor de compra fixado e prioridade, né, com o Zanocelo, com o Rodrigo Fernandes, tem com o Soteldo, então acho que o Santos deveria fazer isso.
E uma outra coisa, né? A gente brinca aqui, os santistas brincam, que toda negociação envolvendo Santos e Internacional, o Inter quer sempre empurrar a bendita dívida de Sacha e Leandro Damião, que, diga-se de passagem, o Santos está pagando em dia, né? O Santos dividiu aí em várias parcelas. Eu lembro que no final de 2022, quando foi divulgado alguns números, né, de dívidas que o Santos pagou e tal, somando Leandro Damião e somando Sacha, mais ou menos 8 milhões que o Santos ainda tem a pagar. E aí, será que o Santos e Internacional, né, podem colocar essa dívida aí para quem sabe futuramente contratar o John? E aí, eu estava pesquisando sobre outras negociações, né, mais recentes de Santos e Internacional, encontrei essa por Zanocelo, né, Internacional, que recentemente quis o Zanocelo. E um dos trechos da matéria da UOL fala o seguinte sobre o interesse do Inter no Zanocelo. O Internacional acenou com proposta em dinheiro e abatimento de uma dívida que envolve Eduardo Sacha e Leandro Damião. Então, será que o Inter lá pra frente vai querer comprar o John com esse abatimento da dívida que tem, né, envolvendo Sacha e Leandro Damião? Porque se for de fato 8 milhões, né, não sei se o Santos adiantou mais alguma parcela, enfim, mas se de fato for 8 milhões, é o valor que o Santos estava pedindo para o São Paulo, por exemplo, para vender o John. Não sei. E aí eu vou dar a minha opinião, tá? Se você discorda, sem problema nenhum. Mas eu prefiro ter dinheiro vivo ali do que abatimento de dívida. Porque se o Santos está pagando a dívida do Sacha, está pagando a dívida do Leandro Damião e não está comprometendo o fluxo de caixa, eu prefiro que continue pagando e aí, caso venda o John, receba esse dinheiro. De preferência à vista ou menor número de parcelas possíveis, né? Enfim, só a minha opinião. Agora, a questão de um empréstimo, né? Vi algumas pessoas falando assim, pô, mas teve uma proposta de 6 milhões para vender o John para o São Paulo e agora vai emprestar para o Inter? Primeiro que eu sou clubista, confesso, né? Eu acho que tem que forçar mesmo a barra quando é rival, você tem que dificultar ao máximo. Opinião clubista? Sim, sei que é uma opinião clubista. Mas também pode ser que o John chegue e desbanque o Kehler. O John vira titular. E aí o Santos consegue, quem sabe, vender o John pelo valor que o Santos quer, 8 milhões. Ou até mesmo, não, ele foi bem no Inter, vamos dar uma valorizadinha aí, né? Enfim. Então é isso, né? Essa é a questão de empréstimo. Agora também tem outro lado, né? Se ele também não jogar durante esse empréstimo, fica ainda mais difícil que o Inter queira comprá-lo ou até mesmo outro clube, né? Aí o jogador vai ficando mais velho e tal, a gente sabe como funciona isso no mundo do futebol. Mas enfim, é o que temos para hoje. Parece, né, de acordo com o Globoesporte.com, que é uma negociação que está muito bem avançada. Vamos ver como isso acaba repercutindo nos próximos dias. Hoje é dia 10, amanhã, dia 11, abre a janela de transferência. Então pode ser também, vai que de última hora receba uma proposta da Europa para o John, né? Não sei, pode acontecer. Mas o fato é que o John não quer mais ficar no Santos, ele quer respirar novos ares para ter mais possibilidade de jogar. Santos que renovou recentemente com o João Paulo, né, até 2027. João Paulo dificilmente deve sair do gol santista, acho que só se ele se machucar mesmo, bater aqui na madeira. Então o John entendeu que ele precisa ir para um outro clube. Sempre bom lembrar que, além do John, o Santos tem João Paulo, titular absoluto, Vladimir, que foi contratado recentemente, imagino, né, que já pensando o Santos nessa saída do John. Tem o Diógenes, o Mazzotti e também o Breno. Esses são jogadores, né, goleiros à disposição do Santos no time principal. Relembrar também a questão de lesões do John, né? O John, infelizmente, é um jogador que acabou se machucando. Ele teve lesão no ombro, teve lesão no menisco, né? Se eu não me engano, ele teve que fazer cirurgia e acabou ficando um bom tempo ali fora. Então o Santos também tem que colocar tudo isso na balança, né? Na hora de pedir um valor para vender o jogador, questão de empréstimo, enfim. Infelizmente é um jogador que acaba se machucando bastante, tá certo? Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Gosta de empréstimo? Prefere venda? Qual que é a sua opinião a respeito? Me fala aqui nos comentários. E ó, se inscreve no canal, tenho certeza que você está me assistindo e não está inscrito. Então se inscreve para receber todos os vídeos que a gente posta aqui diariamente, tá certo? Grande abraço para vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.